Olá, gerente de projeto sustentável e inteligente, é o nosso ESG mais PM mais AI. Estamos todos muito bem-vindos à nossa aula número 5, aula aberta, gratuita a todas. Segurança e proteção da IA, IA no gerenciamento de projetos sustentável e inteligente. Então vamos na consecução, já falamos todas as abordagens, a segurança de projeto de IA, né, geração aumentada por recuperação, realmente é uma das grandes preocupações, é chamada de RAG, RAC. Por quê? Porque a consulta é aberta. Então você tem que tomar cuidado, a gente puxa muita coisa e recupera muitos dados, então pode vir muita informação não adequada. E depois, quando a gente gera muito, pode gerar muito ruído. O importante de tudo isso é fazer o tratamento. Existem metodologias para isso, nós vamos deixar para os grandes especialistas de TI, mas imagine, vem imagens de vídeo do empreendimento que você fez, de reportagens, gravações de áudio sobre o seu projeto, da sua empresa, dos meios de comunicações, das mídias diversas, mídias sociais, reportagem, etc. Imagine a quantidade de ruído que vem, tudo, etc. Você vai recuperar tudo isso, mais bancos de dados, as pessoas podem não ter cadastrado de maneira adequada, tudo isso e se for um projeto multicultural, então tem o problema da linguagem, da tradução e assim por diante. Né? Comunicações, já sabemos, né? Tem o emissor, tem o receptor, tem o canal e os ruídos. E aí a quantidade de ruído pode ser muito grande. Se a quantidade de ruído for muito grande, a sua informação não vai ser adequada. E quando você colocar na IA generativa, vai sair ruim. Então, isso tudo precisa ser muito bem tratados. Então, quais os benefícios de tratar tudo isso? Você vai ter uma precisão mais aprimorada, a informação atualizada, o que for, informação de preços antes do Covid não tem aplicabilidade nenhuma, né? Pode pagar tudo. Eu acho que não tem aplicabilidade. O mundo é de pós-pandemia para frente, quizás de pós-guerra Rússia-Ucrânia para frente, quizás de, né, dos conflitos do Oriente Médio. Então, tomar cuidado com as informações não atualizadas. Informações técnicas, tudo bem. Beleza. Agora, informações de preço ou acontecimentos passados que não vão influenciar mais o seu projeto precisa ser tirado, né? E menos engenharia de prompt, né? Reduz. Se você fizer isso, a qualidade dos seus dados melhores tratados, você vai precisar de menos engenharia de prompt, é claro. Se os dados já estão tudo bem tratadinho, na posição certa, bem tratado, uma engenharia de prompt mais simples. Não se esqueça que a engenharia de prompt é a pergunta, o que você efetivamente quer, você efetivamente vai ter melhores respostas. Então, trate antes, né? Tratar o banco de dados é tratar antes, é planejar, é dar as condições mínimas para que o seu projeto piloto saia adequado, né? Então, vamos lá, coleta de dados. Quem é que está coletando os dados? É uma brincadeira aí. Quem é que está sendo treinado e quem é que está avaliando? Então, isso é importante. Pessoas capacitadas, treinadas, etc. Na brincadeira do IA aí, né? É uma pessoa capacitada que originou os dados, é uma pessoa capacitada que coletou os dados, o treinamento foi capaz, a avaliação dos dados também. Então, tudo isso tem que ser avaliado, e aí, depois de tudo isso, dá para a turma lá o ajuste fino. A partir desses tratamentos, né, das informações técnicas específicas, do conjunto de informações específicos, mas os idiomas, a privacidade e segurança, aí sim nós vamos poder fazer uma artificial intelligence bacana. E aí os seus dados vão ser bacanas, você vai gastar menos em prompt, mais em a parte de análise. Vantagens são enormes, vai reduzir o tempo de desenvolvimento dos seus prompts e dos seus chatbots. As considerações vai estar alinhado com o seu uso estratégico e a implementação, você vai poder até fazer aplicações específicas nas suas áreas. Você vai poder fazer um API lá para uma área de P&D, um API para a área de compras, um chatbot para cada lugar e assim por diante, né? Questão de privacidade de dados, né? Ver lá se tem alguma coisa que não está, algum dado que está ferindo a lei do LGPD, né? E aí, né, possivelmente.
Os dados precisam ser protegidos, não pode, isso é a turma da TI junto com a governança tem que fazer isso. Identificação por inferência e risco, principalmente a imagem de terceiros. E aí o que a gente pode fazer um consentimento informado, e aí o pessoal dá o de acordo. Ó, estou publicando aqui que você é o nosso profissional PMO e nas concorrências, né? Nós vamos colocar você nas concorrências. Está de acordo de enviar o seu CV nas concorrências? Estou de acordo, então pode mandar informações de PMO, certo? Vai falar lá seus problemas familiares, nem seu grupo sanguíneo, nada disso, né? Você está com uma doença, não, sua informação estratégica, então você pode elaborar propostas, né? Já todas artificiais com o seu, você monta o seu time de projeto já artificialmente, só votar, quero tal, tal, tal cara, sai, porque as informações foram feitas com consentimento. Algoritmos complexos, isso sem dúvida cada vez maior, e aí vamos usar os chatbots para isso, e os clouds e etc., porque vai uma massa de dados enorme, vamos usar o que tem de melhor, e se o algoritmo for muito complexo, vamos fazer parcerias com as startups e os deep tech, certo? Que aí eles são especialistas nisso aí. Ou, se é uma empresa grande, você pode até adquiri-los, né? Tá ok? E desafio ético deixa para a turma do LGPD, deixa para a turma do TI, que isso aí vai acontecer certamente. E ainda para o final das aulas abertas, o efeito inibidor da hipersonalização versus a hiperpersonalização. O que é isso? A turma do marketing, né? A turma de vendas, nós vamos ir personalizando a pessoa. É o grande mote. Gostaríamos de conhecer o nosso consumidor e fazer o tratamento um a um. Óbvio, quando você entra no funil de vendas, está todo mundo lá, as perguntas são genéricas, e aí você vai fazendo as distinções, então é como você vai separando o joio do trigo. Ó. Esse conjunto vermelho vai para lá, as perguntas para ele serão perguntas vermelhas. O grupo azul vai para lá, perguntas azuis. Já faz uma primeira divisão. No grupo vermelho, tem o vermelhão, vermelhinho, vermelho médio, tal, tal, até efeito róseo. Aí você já separa também tudo com perguntas. Você vai numa jornada do cliente até lá no final, daí você trata o cliente um a um. A pessoa aí sai do mundo máquina e passa para o mundo humano. Até nessa divisão, até a subida dessa escala orquestrada, como está escrito, então a experiência inicial, que eu falei que é igual para todo mundo, aí já vai para uma experiência seletiva, você divide isso, é uma experiência abrangente, fluida e orquestrada. E aí, lá na ponta, o cliente que chegar até lá em cima, você segura na mão dele e aí atende ele pessoalmente para a busca da fidelização. Perfis detalhados, vigilância intrusiva, cuidado e alteração comportamental. Às vezes muda, né? Você está lá, o cliente mudou, aconteceu alguma coisa pessoal dele, você precisa conhecer, vai mudando. No âmbito de. Isso é um projeto. No âmbito de um projeto, você pode saber que os stakeholders, você pode fazer a mesma coisa. Você lança lá, descobre os stakeholders da comunidade, daí daqui a pouco cada um sai se pronunciando, preenche lá, né, um formulário para você, ou entra lá em conjunto do seu chat e etc. Daí você vai separando líder da igreja, líder comunitário, não sei o quê. Primeiro você faz uma grande divisão, a favor e contra do projeto, já divide em dois. Mar de Moisés, a esquerda a favor, a direita a contra. Os a favores nós vamos convencê-los a convencer os outros e falar cada vez melhor do projeto. Os contras, nós vamos ter que entender por que ele é contra e tratar um a um. Efetivamente, você não vai conseguir todo mundo, mas ver lá quem são os contras relevantes e você vai ter que fazer alguma estratégia para isso aí que pode realmente impactar e prejudicar o seu projeto. Então, tomar cuidado com isso. Então, assim como eles fazem a hiperpersonalização do cliente, a gente pode usar a hiperpersonalização dos nossos stakeholders do projeto, internos e externos. Internos, óbvio, né? Seu sponsor, seu stakeholder principal, os gerentes de áreas, os gerentes operacionais, os gerentes de manutenção, né? Os gerentes, quando eu falo gerente, é toda a equipe, né? Os gerentes de segurança, os gerentes do meio ambiente, todos eles corporativos, né? O RH corporativo,
o G&G corporativo, né, e tudo mais. São stakeholders, querendo ou não, do seu projeto, stakeholders internos. E os stakeholders externos, a comunidade, o entorno do seu projeto, seu usuário e o cliente, às vezes o usuário e cliente são diferentes, né? Assim por diante, o grau de complexidade de cada um e toda a sua cadeia de fornecimento dos materiais, matérias-primas, equipamentos, os upstreams e os downstreams, os seus CDs de distribuição, sua logística de distribuição e a logística reversa, não esqueça dela, também é stakeholder do seu projeto, além dos, né, dos órgãos governamentais, prefeituras, governos estaduais, federais, os departamentos e instituições ambientais, CETESB, IBAMA, secretarias municipais da prefeitura, etc., Câmara, vereadores, assim por diante, as leis federais, estaduais, municipais e assim por diante, são todos stakeholders do seu projeto, o corpo de bombeiro para liberar o AVCB, ali as vias públicas e tudo mais, a vigilância sanitária e a lista é infindável. O importante é usar IA e gerenciar cada um dos seus hiperpersonalizações dos seus stakeholders, dividindo quem é a favor e contra, seu grau de importância, de urgência, assim que já ensinamos nosso curso de gerenciamento de stakeholders, tudo numa matriz, e isso mutável, mutável. É a grande força da IA. Lançou uma reportagem na mídia social falando mal do seu projeto, quem foi, quem é a fonte original, por que falou, aonde que está, muda a matriz do stakeholder. Ganha um farol, ele sobe, o stakeholder sobe. Falou bem do seu projeto, opa, vamos aumentar a afinidade com esse stakeholder, quem ele pode ajudar a influenciar e assim por diante. E assim vai. Né? O stakeholder varia ao longo do tempo. E a hiperpersonalização, o uso da IA no gerenciamento do teu stakeholder é que vai fazer tudo isso. Então, o ciclo de vida do dado, o dado não é morto, botou o stakeholder lá, ficou quietinho, não é um quadro de pintura. Seu stakeholder está vivo, ele não cuida só do seu projeto, ele tem outros interesses em outras áreas. O seu fornecedor não é único, muitas vezes exclusivo, tem outros clientes e assim por diante. Então, ele é vivo. Sendo um organismo vivo, o seu stakeholder, o ciclo de vida do seu dado, do seu stakeholder vivo. O que você fez para coletar, o que você está fazendo para processar, o armazenar e, eventualmente, aquelas informações que eu falei, antigas do passado, preços antigos, stakeholders que não estão mais lá, descarte. Né? E aí, então, a preocupação com a LGPD, né? Lei de Proteção dos Dados, assinado, tá? Assinado aí pelo pessoal, muito importante, né? Que tem o cara de TI da governança, a pessoa, tudo assinado, complexidade legal, acordos claros, governança de dados. E aí, finalizando, os dados estão em completo viés e impacto nas decisões, já falamos sobre o assunto. A segurança de dados, o alvo atrativo, a complexidade, a automação e ataques, né? Muito provavelmente vão ter ataques cibernéticos. Se você é uma empresa que realmente, uma mineradora, né? Óleo e gás, uma siderúrgica, tal, certamente vão ter ONGs, vão ter pessoas que serão contra o seu projeto, isso é fato. Então, vamos fazer, né, a cybersecurity, ou até por, né, os hackers e etc., o pessoal vai querer entrar no seu projeto. Então, concorrentes e assim por diante. Então, tomar muito cuidado com tudo isso. A abordagem é sempre multifacetada da proteção de dados, a criptografia, controle de acesso, monitoramento, anonimização. Fala com o seu time de TI, isso é mais específico, certo? E aí, então, você vai fazer a avaliação. Você vai treinar e tentar entrar na tua rede, ver se está tudo bem, etc. Avaliação da segurança, um treinamento adversarial e as práticas de desenvolvimento seguro, tudo isso muito bem feito. E para os que estão dentro da companhia, conscientização. Você vai fazer uma cultura escrita de segurança e vai fazer todo mundo assinar isso. É importante, né? É, o preto no branco, o escrito, você vai guardar que a pessoa
está de acordo com a cultura de segurança e, se tiver relatórios de incidentes, passa para a equipe de governança para investigação, tudo isso, né? E que escreva na política do seu cartão e saibam e digam que existem incidentes, não precisa citar nomes, mas que já ocorreram fatos para que todos fiquem sabendo, né, de uma incidência de um relatório. Tudo isso, política clara no cartão da pessoa, no escritório, nas paredes, no carro, em tudo que tiver da cybersecurity. Pode ter um selinho nos micros de cada um para que a pessoa sempre relembre e lembre do fato da governança dos dados. Uma política clara, pode ser uma política para o seu projeto, às vezes você está em consorciado com outra empresa, as empresas têm políticas diferentes, então monte um time do projeto, né, com as políticas do consórcio, os micros separados, né, a rede separada da rede da empresa, dependendo se as culturas das empresas forem um pouco divergentes, não tiverem de acordo com a lei de segurança, e cria então do projeto, com logotipo, logomarca do projeto e tudo mais. Aí beleza. Então a conformidade regulatória, isso precisa atender, mostre as leis, publique, quando a pessoa entrar todo dia no micro, pum, na abertura da tela, cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados, número tal, blá, 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 a pessoa fica esperta e sabe, né? E auditorias regulares por pessoas especializadas, pode ser do time de TI na posição mesmo, lá filtrando os firewalls e descobrindo tudo, etc., como auditoria física presencial, se tiver algum indício, alguma coisa é importante. Existem etapas para se fazer isso, não vamos entrar em detalhes, mas o time de segurança sabe fazer isso, segurança cibernética, e desenvolve tudo isso, a política de governança do projeto, objetivos do negócio, a prestação de contas que falamos, e assim vai implementando os quadros, ética e transparência na parede, no micro, no escritório, na camisa, no crachá, no logomarca, na camisa, no carro e tudo mais, nas paredes do empreendimento, e aí você vai medindo e ver se está tudo de acordo. Já no caso, indo para o final, né, compartilhamento de informação se estiver em consórcio, e aí as empresas subcontratados também precisam assinar e respeitar isso, as empresas de consultoria que estão dentro do seu projeto, nós fazemos, o Keep Project Mark faz muita consultoria, assinamos, primeira coisa, assinamos acordo de confidencialidade, segundo, entregamos o nosso computador, os nossos smartphones, para o departamento lá fazer uma vasculha e tal, tudo geral. E aí assinamos e tudo mais, isso é importante. Parceria público-privada, isso é bastante complexo, porque o Estado tem as suas regulamentações, o órgão privado tem outro, e aí normalmente ele se utiliza mesmo de órgãos privados para ser mais célere, mais rápidos, então as PPPs têm este objetivo normalmente, né, que eles são mais céleres, mais rápidos, e uma pesquisa colaborativa com todos os seus parceiros da sua cadeia de fornecimento para que sejam todos colaborativos. Regulamentação das IA, nós vamos falar em uma aula somente disso. A União Europeia está muito à frente disso, são realmente, normalmente, o que seguimos. A nossa lei está para sair, já está, existe já, né, ali o draft dela, vale a pena, vamos encaminhar se vocês tiverem interesse. Tá? A medida dos Estados Unidos também, muita afinidade com a gente, vai sair em breve, está saindo tudo certo, e as regulamentações globais, como falamos. E os desafios nossos da nossa regulamentação está em rápida evolução, temos que equilibrar os interesses internos, externos e tudo mais, e aderir a uma coordenação internacionais. Tá? Então, querem saber da lei? Pergunte, a gente encaminha tudo certinho para vocês, tá? E aí, vamos para uma última parte, né? Vou abrir para perguntas e respostas. Eduardo César, da Project Mais, CPMO Virtual Sustentável, e até o nosso próximo encontro sustentável.